A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, aproxime quem te faz bem e viva momentos aconchegantes. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, a cara da Pit, a cara do humano, a sua cara. E Ávila Cia da Saúde. Arraste os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela que, se eu fosse encontrar, talvez... Uma pérola. Jogada por aí, seria o quê? Lixinho reciclável, né? A melhor parte, assim, não? Não sei. Eu não sei, tem não. que saber, tá bom. Programa do Eu não sei Avesso. se dá pra te reciclar. Programa do Avesso está no ar. Você acha que você é alguma coisa que merecia ser reciclada? Por exemplo, você quando morrer, na hora de te reciclar, você vai virar o quê? Purpurina? Vou virar glitter, fato, que... fato. Vamos te cremar? Você vai virar glitter? Vou virar glitter. Você acha? Bota um pouquinho no teu bolso, se eu for antes de ti. Isso é fumaça preta ou branca? Né? Quando te queimar, fumaça preta ou né? branca. Nós vamos te guardar onde? Onde é que você queria ser guardado? Tu pode guardar tua jaquetinha da Adidas, eu farei vou isso ficar com... bem Na feliz. verdade, então eu falei o seguinte, eu vou dourar o Adidas com glitter. O Adidas com Pra te glitter, guardar uma no meu salva coração. de palmas, tá, Diego? É, Vou ver tá, aonde tu vai me guardar, Diego. Na cueca. Porque hoje, a propósito, Na nós cueca. estamos na coluna do Pinduca, hoje Pois eu levei é. um Todos susto. mortos. Eu já Hoje falei. de manhã morremos, Pinduca matou todo Eu mundo. vou reiterar aqui, Pinduca tem que diagramar melhor essa tua coluna, cara. É um susto toda semana. Dá susto, né, O cara Diegão? abre, tá os Hã? vivos com os mortos. É uma Ele desgraça. matou eu, o Dorval, o Mano e o Tá todo mundo ali. Adeloro. Não, Hoje, abre os esse meu- 4 juntos, assim. Não, e morreram É. nos anos 80, né? Nos anos morremos 80. faz Mal tempo. nascemos, já morremos. É, mas por que ele fez sacanagem? Porque era do show, né? Ah, show da Blitz. Show da Blitz. Da Blitz, dia 7 de julho. 7 de... Tá chegando aí, tá chegando. E hoje vamos sortear um par de ingressos. Opa, né? começou a ficar Par boa de essa ingressos coisa. aqui no programa do Avesso. Pode ser pra mim, não? Não pode ser pra ti. Tá? Pra quem... É que você faz, infelizmente, você faz parte da mesa, parece que você vai ganhar um, entendeu? Ah, que beleza. Será que ganha participando uma vez por semana? Já ganha ingresso, assim? Mano, você acha que ganha? Deve Olha, ganhar, não. eu tô aqui desde as 6 da manhã E e tu fico não geralmente até as 8 da noite e não ganhei ainda. Tu vai ganhar uma mesa, né, Marlon, então? Se o dia ganhar um ingresso, pra mim. Marlon, quem trabalha menos é sempre o que ganha mais. Tem que entender isso. é a lei da Não vida. adianta. Eu uma vez por semana eu vou ganhar o ingresso, entendeu? Podia ter dormido sem essa. Olha aqui, ó. Sortear dia 7 tem um show fantástico. Evandro Mesquita e sua Blitz estão chegando a Criciúma pra comemorar o quê, Pidi? 30 anos da Rádio Som Agora Maior. tu acertou, hein? 30 anos da Som Maior. And E 3 aninhos do Avesso. 3 anos do avesso. Que é no dia 7 também, só pra quem não sabe. É no dia mesmo, por isso que a gente tá Mesmo comemorando dia, junto. entendeu? 3 anos já. Então, assim, ó, eu quero 3 dizer anos pra de vocês, Avesso. 3 anos, eu quero dizer pra vocês o seguinte: se Pete e Mano estiverem em coma, não liguem que estamos comemorando em dupla. É, vai ser brinde triplo, Nós podemos entendeu? brindar. Você vai estar lá? Você é 3 anos do Avesso? Vou, né? Tá louco? Eu tô aqui desde o começo, cara. Desde o primeiro dia. Eu nem Faz uma conhecia crônica vocês. pra Blitz até lá. Tu vai fazer uma crônica pra Blitz, Eu né? vou escrever assim, ó. Você não soube me amar. Isso, faz uma batata crônica sobre o frita, amor. tá bom, vai. Tá, olha aqui quem tá aqui hoje, Bitbury. Hoje a gente recebe a turma de coletores de lixo da cidade. Olha que curioso e que Aí que tá. interessante, entendeu? Vamos começar por ele, que é do terceirão do Diego. É sacanagem, né, mano? É só Búrigo e terceirão. Rodolfo Locke, o diretor da empresa da Hackley Limpeza Urbana. Bem-vindo ao Avesso. Obrigado, Pete. Boa tarde a todos os ouvintes aí, ao Mano, ao Diego. É um prazer estar aqui falando com vocês e revendo amigos aí da época de escola. Que Primarista, pena, né? Que É pena, nós, amigo. É só Búrigo e terceirão Só nesse Búrigo e programa. terceirão. Mano, cadê os Dal Entendeu? Ponte? Que foi? Tem que trazer os Dal Ponte pra falar Abre de aí, Sara. costela. Abre aí, Sara. Traz aí, Sara. Quero mandar um abraço pro meu tio Neca Dal Ponte, que ontem recebeu homenagem na Câmara de Vereadores de Sara, junto com o seu Zefiro. Olha! Junto com o nosso bispo. O bispo esteve aqui ontem. O bispo teve aqui Teve ontem. aqui, recebeu uma homenagem pro santuário. E o Neca Dal Ponte, meu tio fotógrafo, ele criou um acervo, Pete. Eu tenho que puxar uma sardinha pro tio porque ele merece. Ele criou um acervo fotográfico da construção do santuário, desde a concepção do terreno até a finalização da obra, que não finalizou Tudo ainda, feito pra né? ele, por ele. Fez um acervo maravilhoso, deu de presente pra igreja esse acervo. Ele merece todo o carinho, porque ficou um material, eu não posso falar a palavra que eu usar porque o horário não permite, mas ficou Fantástico. do carambes. Fantástico, né? material Ficou fantástico. ficou maravilhoso, entendeu? Um abraço pro meu querido titio Nequinha Dal Ponte, professor Neca. E a gremista, infelizmente,
né? Todo mundo tem seu defeito. Puxa saco da Delor, gremista, mas fazer o quê? São Faz donos da parte. rádio, são tios do Mano, né? Faz Daí é parte. aquela coisa. Ah, fala que quero mandar um abraço pro... Não, pro... Vai, tem outro vai, Búrigo vai, de vai. aniversário hoje. Quem tá de O Laboratório aniversário Búrigo tá de hoje? aniversário. Eu sou obrigado a falar isso, porque... Jabá é jabá, entendeu? E eu fiz a logo do Laboratório Búrigo em 2001, Pete. Olha só, e até pode hoje. confiar? Não, a logo. Não, A O logo, né? slogan que não foi Renan, acho que tá na hora de É trocar que o essa slogan logo. é bom, né? Por isso que ele O foi slogan feito há é mais bom, tempo. o Entendeu? slogan Pode é confiar. bom. É que é Búrigo, né? Pode confiar. Pode confiar. Se é Búrigo, pode vou mandar um confiar. abraço. Vem com a gente. Olha Mano, só, quem mais junto tá aqui com na o mesa? Rodolfo, ele que é Posso mandar mais um encarregado. abraço? Não? Chega, Ah, tá mano, bom. chega. Corta o microfone dele, mano, que já é 1h11. Eu nem comecei os meus ainda. Encarregado há 20 anos, o Rogério Espíndola. Tudo bom, Rogério? Tudo bem, Pete? Boa tarde a todos, né? Estamos 20 aí pra anos, cara. Que história, hein? conversar um pouco aí. 20 anos. 20 anos nessa... Os haitianos nessa luta. incomodam muito? Não, Os haitianos são gente boa? São gente boa. São gente boa, essa Gente raça. boas mesmo. São É mesmo essa rapaziada aí? São trabalhadores? muitos trabalhadores. Gostam de trabalhar? Trabalhadores educados, vieram aqui para trabalhar, né? E realmente estão honrando o que vieram fazer, Tu trabalhar. não fala ao contrário, porque tem um do teu lado aqui. É o Fielder Pierre. Ele que é um coletor haitiano. Tudo bem? Tudo bem, porque eu chego aqui na rádio, porque eu moro aqui no Brasil 4 anos, porque eu faz tempo trabalho na caminhão do lixo, porque agora eu tá gostando. Tá gostando do Brasil? 4 anos, gostando, Fielder? sim, 4 anos já? Sim. E como Porque é que- quando eu chegar aqui no Brasil, porque eu trabalho na caminhão do lixo, nunca achou na outra empresa. Viu? Essa você Porque, conseguiu na hora. Sim. O que você fazia no Haiti? Isso tá que é legal, né? Na caminhão do Haiti, lixo ali, na do caminhão do Armênia, lixo. lembra? Do Armênia, do... O que você fazia no Haiti? Haiti, quando eu tá na Haiti, porque eu fazia muitas coisas, porque eu fazia jardinha também, eu sou motorista, né? Quando eu chegar aqui no Brasil, eu corri atrás do caminhão, eu não tenho problema. Não porque tem problema? Corria bem? Não tem problema A pra correr. vida era muito difícil no Haiti? Haiti, Era muito difícil? Como é que era? Haiti, eu acho que bom, Brasil melhora, porque Brasil melhora. Tipo, Eu falo a verdade. O Brasil te recebeu bem? Os brasileiros te receberam bem? Como é que foi? Brasil, Haiti, porque tem muita gente deixar Haiti, vem aqui para trabalhar. Tem muita gente também deixar Brasil para Nos outros Estados países? Unidos. Sim, muitos. Porque tem gente que morre na rua. Tem muita pessoa, muita gente morreu. Eu tenho o meu primo morreu lá na rua. Quando ele deixar Brasil, ele foi para Estados Unidos. E faleceu lá? Eu acho que morreu na morte, tava morte. Agora, eu fico aqui no Brasil porque agora já trazer esposa também. Trouxe família? Trouxe a família já? Veio todo mundo junto? Eu acho que a minha esposa tá viajando agora, porque tá viajando, eu acho que setembro que vem vai chegar 3 meninas aqui no Brasil. Porque eu gosto do Brasil. Foi difícil aprender o português? Foi muito difícil, assim, a língua foi muito complicado? A língua do portuguesa, porque quando eu chegar aqui eu nunca fui à escola, porque haitiano tá muito inteligente, viu? Já vem prontos, né? Ótimo. Vocês falam francês, não é? Você fala francês? É só, Haiti fala francês, Haiti fala tudo língua. Mas ali, ó, entendeu? O cara Vocês fala aqui francês. treinando. Agora eu quero o seguinte... É eu já- crioula, Cê- crioula. Você fala... Eu queria que você elogiasse a Pete em francês, por favor. Aqui, ó. Olha nos olhos da Pete. Não, por Capricha, favor. Pierre, que eu vou até filmar, tá? Aqui, ó. Só um minutinho. Ô, Fielder. Depois eu vou botar no Google pra ver se tu não me xingou. Olha aqui, ó. Quero que você faça um elogio pra ela em francês. Bonito, assim. Aquele francês bonito. Fala pra ela. Olhando pra ela. Fala pra ela, assim. Vai. Je suis un homme, je suis travaille à Haïti, mais malheureusement, je viens aqui na outro país. Porque Já Não, tá não misturando. tá misturando tudo, Não, cara. Fielder, que é isso? O que tu falou pra mim, Pierre? Porque agora portuguesa, porque eu faz tempo aqui. Olha só, Porque né? quando eu falo francesa, agora chegou a língua portuguesa, viu? Eu tenho uma dúvida aqui muito... Na verdade, eu vim conversando com o Mano. Cara, aquele barulho da ré, não tem como tirar, Rodolfo. Aquele barulho às 3 Gata horas da ré do manhã, caminhão. 4 horas da manhã. O bip. Aquele bip lá, cara. Não dá pra desligar aquilo, Rodolfo? Aí tem de segurança obrigatória. Nossa, cara. Não E dá são pra baixar o quantos volume? caminhões na cidade que eles estão sempre na frente do meu carro? Sempre eu estou estacionada atrás de um. Temos aproximadamente 20 caminhões aí entre os
Os titulares e os reservas. Mas o aí. horário de funcionamento, por exemplo, porque as pessoas como o Diego, elas acabam se irritando. Como eu, como todo mundo. Como você, entendeu? Se irritam com um serviço que é essencial para a vida de uma cidade, né? Quer dizer, para a sanidade da própria cidade. Quer dizer, bonito isso é pra bonito sanidade. isso, né, cara? Mas não é, cara. A cidade, ela é o que é porque existem pessoas realizando trabalhos e esse é um Muita deles. gente não faz ideia, Que as né? pessoas não fazem ideia que existem, cara, sabe? Você tá dormindo, né? Quer dizer, a maioria tá dormindo enquanto vocês estão trabalhando. Mas o horário é madrugada? Mas é 24 como é que horas, funciona não? assim? Nós temos 2 turnos. O Rogério aí pode... Como é que é, Rogério? Nós temos em Criciúma 2 turnos, né? Começa um turno 5h30 da manhã, vai até 2 horas, 1h30, 2 horas da tarde, né? E começa um outro às 16 horas, vai até meia-noite, máximo até aí 1h da manhã. Eu posso te passar meu endereço pra te botar num horário mais perto da tarde ali, tipo... Ah, mas até 1 da manhã, tu quer me tu não tá convencer que tu dormindo? dorme antes. Pelo amor de Isso. Deus. Não, tipo, tá botar ali sendo umas 7 tranquilo, horas, tranquilo. 8 horas eu já tô acordado, entendeu? Ó, deixa eu Não tem apresentar que problema. chegou mais Não, gente chegou aqui, mais o gente. Motora, né? O cara que pilota, o Altamir. Tudo bem, Altamir? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Rola uma buzinadinha, não? De vez em quando? Vamos, turma! Não, eu não. Na minha rota, principalmente, eu combinei algo diferente com os coletores. Então, para não atrapalhar os moradores com o som da buzina, quando a gente precisa mostrar alguma coisa para eles ou pedir alguma coisa aos coletores, eu combinei dar um sinal com o freio. Que o freio, você dá uma pisadinha, ele dá um sonzinho de ar. Então, dá bem melhor do que a buzina. Então, eu evito de usar a buzina durante o trajeto, durante a rota, para não ter justamente... E como é que é? Vocês conseguem cobrir a cidade inteira em um dia? A rota é semanal, né? Ela é semanal. Como é que funciona isso? A gente trabalha em dois turnos, tipo assim, ó, uma região da cidade a gente faz segunda, quarta e sexta. A outra região, terça e quinta e sábado. E o centro, claro, a região central aqui toda é diária. Daí diário. sim. Então, nesses 2 dias, cobre toda a E cidade. as pessoas jogam fora coisas que vocês não acreditam? Vocês veem muitas coisas assim? Tem muitas Coisa muito coisas, boa. Coisas que deveriam ser aproveitadas, né? Que as pessoas jogam fora Deveriam mesmo. ser Por aproveitadas, exemplo, mas- Rogério. Tênis, né? Uma Roupas, roupa. tênis, TV Ao que ainda invés de dar pra funciona, alguém, eles aparelhos, colocam ali no aparelhos lixo. de sons que ainda estão funcionando, celular que ainda está funcionando. Tudo isso é E coisa... aí vocês pegam pra vocês? Não, a gente não, Não pode? pega, a gente não tem, né, norma da empresa e tudo que é lixo Vocês levam pra algum local. Pro aterro, para destinação final. vai tudo para a destinação final. Mas Ou para a cooperativa quando é o aquele reciclado. negócio, a vontade do coletor é de pegar, porque é coisa que ele pode Tem coisa aproveitar. muito Mas por que infelizmente, não né? pode, Rodolfo? Não pode ele pegar o tênis pode. pra ele? Não, foi colocado para a destinação final e tem Você que não ser da sabe também a destinação condição daquilo, né? Por que Justamente, tem a que condição instalar, do né? equipamento, o equipamento eletrônico pode ter problema. Agora, eu imagino que cara, as pessoas... É que assim, há alguns anos atrás, a gente viu uma lei do governo federal que o mundo teria que ser separado, né? Todo mundo tinha que separar o lixo, aquela história toda. E isso meio que morreu por terra. Né? Funciona ou não funciona? Na isso aí? verdade, em Criciúma nós temos a coleta seletiva que já funciona há Funciona bastante bem? tempo. Na verdade, tem que ser sempre melhorada, né? Isso é um trabalho de conscientização e nós na própria empresa dispomos de uma engenheira ambiental que faz esse trabalho. As pessoas não Recebe a- separam lixo, Zé? Não, Rodolfo? muitas pessoas não separam o lixo. E como é que eu Infelizmente, faço pra identificar na minha casa, Rodolfo, que o lixo é separado? Porque passa um caminhão, tem um caminhão especial da coleta seletiva, Sim, né? tem Como é que 3 eu faço? caminhões que fazem a coleta seletiva também dentro dessa rota aí semanal. Então tem que ver se a região é atendida e os dias que são coletados lá o reciclável são em dias alternados. Se na tá. segunda passa a coleta do convencional, do lixo do resíduo sólido urbano, na terça-feira vai passar E como é que a coleta pessoa sabe? seletiva. Onde é que ela é? No site para saber essa Pode, informação? pode entrar no site da empresa, hackley.com.br. Daí vai ter lá as rotas, Lá tudo vai certinho. ter, vai ter. Tá, eu não, quero só, saber- não só de Criciúma, das outras cidades que a gente Eu quero atende. saber assim, quando vocês prensam lixo, é que vocês prensam, né, no caminhão? Sim. E fica aquele churume, é isso que vocês chamam? isso. Vocês fazem isso na frente de pessoas, das casas das pessoas que irritam vocês? Por exemplo, aquele cara incomoda, nós vamos parar na frente dele. Gente, vem como reclamou, dá No ré, passado, vamos lá. no passado pode ser que se ocorria, fazia. isso ocorria. Mas hoje nossos caminhões todos eles têm Coletoras. o coletor de chorume, então não extravasa nada do líquido nem do resíduo. Então os equipamentos são novos, dotados de segurança. Até o motorista colocou aqui, eles próprios coletores de lixo têm como acionar um sinal sonoro que vai na cabine do Se tá motorista, vazando alguma então coisa? não, para eles se comunicarem, ó, terminou aqui, aperta, ele já sabe lá que pode ir com o caminhão. E como é que andando. sabe quando tá cheio?
Tu olha, acaba no meio da rota, do tipo, tu andou no meio, tu deu. Não completasse a rota inteira e daqui a pouco tá cheio. O que tu faz? Vai até o aterro? Exatamente, vai até o aterro com o caminhão, a gente vai até lá, descarrega o caminhão e volta. E retornamos para continuar a rota. Tem claro, sempre na condição da escala, tem sempre alguém que está ali, um caminhão de reserva, um motorista reserva também, esperando para qualquer tipo de problema, situação adversa que ocorra durante a rota. Se porventura for o caso, a gente leva o caminhão carregado, vem outro vazio, a gente continua a rota com outro vazio, mas para saber identificar se ele está cheio... Tem toda uma logística, né? É uma questão de logística, né? É uma logística bem aplicada dentro da empresa que resolve esses problemas. Tu parece um cara bem... Eu queria fazer um intervalo, você não pode ficar fazendo muito... Eu posso fazer a pergunta antes do intervalo? Pode, que aí fica bom. Que bom, termina, não. Então, tu parece uma pessoa boa, uma pessoa bacana. Tu nunca dá uma acelerada pra fazer os caras correr? Tipo, vamos correr, galera. Não? Você refere aos coletores? Os coletores. Não, eu acho... Não, depois. Depois do intervalo. Eu vou lá trabalhar com eles pra perder os quilinhos. Meu amigo vai acelerar, eu vou sair correndo. Me espera que eu tô chegando. A gente já volta aqui na vez. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Ávila Cia da Saúde. Voltamos, Pitbull e Gonde. Voltamos aqui no programa do Avesso. Hoje fazendo uma coleta, uma Vamos reciclar o programa. Vamos reciclar. Então a gente começa pelo Diego. Então o Diego não vem mais. Eu não venho mais porque eu posso vir numa versão 2.0. A gente vai reciclar, você vem duas vezes por semana. Duas vezes por semana, olha aí, ó. Todo mundo lá fora concordou, olha ali, a produtora. Tá, tem crônica hoje? Tem crônica. Quer dizer que tu define o programa, então tudo bem se você Isso, vai, bora a crônica do Diego, Marlon. Não é o programa da Pitty? Lógico. Jesus, que nojo, cara. Risada do Marlon demais. Nojo, cara. Tá, vai, bota a crônica do Diego, então. Agora, na Som Maior, Crônicas do Avesso. Raul Seixas já dizia, o mundo é como um cachorro cheio de pulgas. Se ele não está satisfeito, ele se livra delas num saculejo. Já eu prefiro ver o mundo como um carro. Ele só anda porque cada peça está em seu lugar fazendo o seu trabalho. Por mais que você ache que o motor é o mais importante, eu preciso lembrá-lo que, de fato, o carro não andaria se não fosse uma peça pequena de metal revestida de plástico com ranhuras antiderrapantes chamada pedal do acelerador. Nossa visão egocêntrica do mundo nos leva a pensar que esse ou aquele indivíduo é mais importante em nossa organização social. Infelizmente ou felizmente, crescemos em uma era em que algumas funções tornaram-se invisíveis. Nunca vamos dar importância devida a lixeiros, faxineiros, eletricistas, pedreiros e afins, até que eles faltem. Imagine o caos do acúmulo de lixo ou a falta de pessoas para construir nossas casas e nossos prédios. Grandiosidade, mano, do trabalho está em ser feito da forma delicada que você nem percebe o quão grande ele é. Entendeu? Eu entendi. Eu escrevi à mão essa crônica. Muita gente não conhece o trabalho, né, Rodolfo? Acho que a grande maioria, né, dos coletores de lixo. O trabalho, tu diz... No geral, assim, né? Não sabe como é que é feito. A rotina, enfim. Sem dúvida. E é isso mesmo, como o Diego falou, né? Ficar um dia sem coletar o lixo numa cidade, os resíduos numa cidade, vai dando um caos. Total, é um caos total. Exatamente. Então, esse trabalho, alguém, não me recordo quem, mas me disse, olha... Me dizia que o ônibus é parecido com a empresa que coleta o lixo. E aí ele disse para mim, não é igual. Porque o ônibus está lá, a pessoa tem a parada de ônibus, ele está lá apontando, acenando, pedindo para que o ônibus pare. O lixo não, está escondido, tá trancado. Então é o desafio, e por isso é muito importante os coletores conhecerem a rota e o próprio motorista, para que efetivamente seja coletado aonde a gente menos espera que esteja o lixo. O que é mais perigoso na profissão de vocês? É quando o pessoal descarta lixo, vidro de maneira errada, remédio. Tem alguma coisa que vocês se preocupam muito, assim, quando vocês olham? Eu já entrevistei uma doutora, uma médica, ela disse que quando ela trabalhou no pronto-socorro, enfim, chegava muito coletor de lixo com a mão machucada, enfim, devido a esse trabalho. Hoje eles têm que usar luva, né? Tem os EPIs todos, né? Tem EPI. Então... Mas o que preocupa mais vocês? É o vidro? É o vidro deixado nas sacolinhas ali, filho? Tem gente que bota vidro na sacola. Quando
eu fui pegar uma bolsa do lixo, tem que cortar vidro, cortar a luva também. Chega a cortar a luva, filho? Sim, porque já falar com a gente, tem que separar vidro, viu? Se eu viu a vidro separar, tem que pegar. Se ele botar na lixeira, quando chega, vai cortar a mão. A seletiva, né? O certo vidro É fazer pra seletiva. Como é que você separa o vidro, como é que então, eu pra pessoa quebrei um aprender? copo em casa? Eu faço o quê? Em casa eu enrolo no jornal, por exemplo. Quando não tem Tá como certo ou tá errado? Como é que é? Tem que acondicionar de maneira, dentro do que tu tens disponível, de maneira que aquilo não vai representar um risco para quem colete. E aí pode ser no jornal, pode ser... Pessoal, eu já vi botar em garrafa PET. Também. Acontece que o pessoal bota, As fecha. pessoas colocam garrafa PET, colocam em caixinha de leite, dependendo do tamanho. Caixa de sapato também, já vi pessoal botar e lacrar a caixa. Tem uns que chegam a marcar a caneta ali, o vidro. Tem muitos casos aqui que acontece que ajuda bastante, tá? Mas isso é uma minoria. É uma na minoria. verdade, é uma minoria. Tem seringa em saco de lixo? Tem seringa. Tem. Deve se achar de tudo, né? Imagino Infelizmente a gente não tem o controle de tudo, mas esses aí deveriam ter uma coleta específica, né? Que é a coleta do resíduo de saúde, que aí é diferenciado, mas infelizmente vem resíduo plástico. Qual a coisa mais engraçada que vocês acharam? Uma boneca inflável, um pênis de borracha. Mano, sonho com boneca inflável. Ele sempre bota a bonequinha não é, no porque meio. eu lembro do filme do Homem-Aranha. Mas é muito grande, não é? Ele jogou a roupa dele fora no lixo, entendeu? A roupa do Homem-Aranha. Não teve Vocês coisa acharam? tão no meu trabalho, não Nada. teve tão inusitado assim, não. Nada assim, nada. Mais Já normal. teve questão de dinheiro, pessoas perderam dinheiro, eventualmente uma joia, alguma coisa, e eles vêm atrás da empresa, até lá no aterro. Tá, e como é que acha isso? Alguns acham, outros Aparelho procuram o dental celular. deve aparecer muito, Também. Aparelho dentário, aquele É móvel. porque as pessoas elas tiram, às vezes, na praça de alimentação, põe na bandeja. Eu sei que Eu já quase perdi uma joga vez, no sabe? lixo, porque não esquece. Vai junto com a comida. Eu fui catar no lixo uma vez no restaurante. Você foi? Celular, Fazer o quê? É caro? Tem que ir, né? É caro. É caro, feito sob medida pra mim. Celular já encontraram? Sim. Bastante? Tem. Já tocou quando tava no lixo celular? No caminhão, se tocou? Nunca notaram. Controle de lembro televisão. caso. Garanto que já Isso aí é encontraram. o que mais tem, né? O que mais tem. As coisas de uso doméstico que faz assim é mais isso mesmo. Animal de estimação, alguém já jogou no lixo? Acontece isso aí? Aconteceu ontem. Ontem na O rota. marido já jogaram? O marido botaram? O marido falaram, leva, Altamir. Eu Vocês parei não com o podem levar caminhão. daqui? Eu vi uma caixa ali, né? E geralmente as pessoas colocam lixo, colocam caixa embaixo. Eu vi uma caixa assim embaixo da lixeira e parei pro coletor. Eu parei do lado do caminhão pro coletor descer e pegar a caixa. Ele desceu, pegou a caixa, veio carregando. Quando ele foi jogar no caminhão, o cachorro deu uma latidinha, um filhotinho de cão. Meu Deus. tá Deu uma brincando, latidinha, né? tô te falando. Que desumanidade. Deu uma latidinha dele, o motorista, um cachorro, o que eu faço? Meu Deus, cara. Eu disse agora, deixa ali de novo, deixa no mesmo lugar, vamos fazer o quê? Não tem como você fazer. É um desafio, tem muitas coisas que acontecem E que por só pouco. no dia a dia, né? É só o dia a dia mesmo que vai mostrando pra gente as coisas que a gente vai vendo, vai enfrentando. E como é que é o processo, por exemplo, que você vai dirigindo e eu já vi muitos coletores que vão na frente organizando. Isso é normal mesmo? Na O minha pessoal rua vai... acontece isso. Sim. Vocês vão organizando depois... Mas, por do exemplo, caminhão. num caminhão, vão quantos? O Altamir na boleia, tem quantos rapazes São atrás? dois. Normalmente são dois, geralmente ou dois. o caminhão, quando é o maior, de 19 metros cúbicos, aí vão 3. Três. O motorista tem mais Geralmente 3. Esse negócio de amontoar o lixo na frente é questão de logística mesmo, para facilidade do trabalho do caminhão. Como até antes o Diego estava falando do bloqueio, ela falou que você pega um caminhão na frente. A questão é que assim, então a gente pega nessa quesito logística, a gente coloca uma pessoa, um dos coletores, ele vai pegando o lixo e empilhando, fazendo montes. Por quê? É mais fácil o caminhão parar menos na rua, para um monte aqui, Mais um rápido, monte né? daqui, acaba se tornando mais rápido, bloqueando menos a rua, atrapalhando menos o trânsito, do que a gente ter que parar em todas as casas para que o coletor desça do caminhão e faça a coleta. Então a gente, por questão de logística, a gente coloca um coletor à frente, ele vai tirando das lixeiras e fazendo montes. Nem sempre em todas as ruas consegue Exatamente. fazer isso, né? Então muitas vezes vai mesmo da lixeira, vai tirando e colocando. Mas quando Exatamente. consegue um pouco na frente, mas vai na frente do caminhão, então não fica lixo empilhado, muito tempo fica Entendi. já na própria rota. Mas, por exemplo, Rodolfo, imagina, nós temos um problema que não é Criciúma, é Brasil. As calçadas já não são padronizadas, as ruas não são padronizadas. Eu imagino que as lixeiras das casas sejam menos padronizadas ainda. Tem gente que faz lixeira do que é tipo. Maior, grande, pequena, lacrada, fechada. Na minha rua tem um cara que fez uma lixeira com um tambor de máquina de lavar.
Pois é, cara. Isso também é um problema para Demais vocês. criatividade humana. Quer dizer, para gerenciar isso, né? É um dos problemas, um dos maiores problemas. Por isso que esse trabalho de ir na frente, tirando, vai facilitar por causa disso. Nós temos hoje lixo pendurado em árvore, em ponta de lança. E aí vocês têm que ser mágicos, né? Descobrir onde está o se lixo eles forem, do morador. pegar assim, meio às pressas, eles vão com certeza se machucar também. Então vai um com mais calma na frente para facilitar. Mas como é que deveria ser, então, o padrão das lixeiras? Eu sempre costumo dizer, que já estou esses anos todos, que eu ainda gostaria de ver uma cidade que vai ser difícil de acontecer, de eu ainda presenciar alguém que faça algum trabalho para padronizar as lixeiras na cidade. Padronizar. Uma das coisas é próprio esses containers que a cidade de Criciúma prevê, então em muitos lugares acaba sendo colocado nos containers de 1.000 litros e aí facilita o trabalho e também dá uma higiene na cidade muito maior. Aqueles de plástico, Rodolfo, que tem no Isso, que a gente vê no são centro. nossos, a gente disponibiliza para o município por força do contrato. E aí isso facilita mais o trabalho. E daí o caminhão pega ele? É o caminhão que tem pega? um basculante, os caminhões têm esse equipamento e aí ele consegue bascular. Fica mais fácil. E já acharam parte de corpo, assim, pessoas? Não? Credo, Diego! Nos filmes os caras sempre jogam no lixo. Vocês Se a minha mente é perversa, não é assassina, pelo menos. Cada Ô, um filho, com a sua daí a mente, cachorrada que sai atrás de vocês, cara. incomodam muito? Ou no portão da casa, que Sendo vocês que com querem uma só arma, pegar o um lixo? cacetete pra dar na cabeça. Deve ter uns pitbull parados, né, esperando vocês. E essa outra, eu acho que tem cachorro, muito cachorro. Aquele dia que passa, tem um cachorro correr atrás, outro amigo, ele não vê o cachorro. Ele não vê? Quando o cachorro passa atrás dele, eu falo pra ele, tem um cachorro. Agora o cachorro saiu. Porque se eu não falar, o cachorro Vai perigoso, direto na perna. né? Infelizmente, Também tem isso, né? não é. A gente tem que orientar, sempre Porque orienta tem que como olhar, é a porque maneira de cachorro tratar, muito mas perigoso, né? tem que afastar, né? Porque senão eles vêm, podem até ser prensados. Anda, pega um pedacinho de pau, ele vem dar na cabecinha. Assim. Mano, Agora outro. Encheu o saco, enquanto o mano não tomar um processo, ele não vai Que eu só pronto, não incomodou mais. Mas há uma entendeu? preferência por entregadores de carta e por lixo. coletores. É verdade. Né? Cachorro. Outro Tem. desafio. Há um Clássico, gosto diferenciado em vocês, não tem? Acho que é roupa, né? Não sei se é roupa que vocês usam. Que Não, chama eu cachorro. acho que é a roupa, porque quando eu chego em casa uniformizado, até meus cachorros avançam em mim. Os teus? Tô te falando? Mas eles não gostam muito de ti. Acho que outro- tu tá tratando mal teus Não, cachorros. mas é um desafio muito grande. Os cachorros, a gente ali da frente dos motoristas. Tu vai na boleia, Não, rapaz, não, tá mas a falando gente que acompanha. coitado aqui do Fielder. Tu E a vai gente- na segurança lá. E a gente acompanha, até para você ter uma ideia, assim, às vezes os moradores da rota que eu faço principalmente, eles são bem conscientes. Eu já peguei situações de moradores chegando com o carro, e eles veem o caminhão do lixo se aproximando, eles esperam o caminhão passar para depois eles abrirem o portão para que o cachorro não saia, porque o cachorro sai mesmo, e ele avança nos coletores. Entendeu? Então, pessoas se conscientizam disso mesmo, que os cachorros avançam, então acabam se prevenindo, tá chegando de carro em casa, não abre o portão, espera o caminhão passar. O próprio motorista que vai na cabine, mas ele também recebe insalubridade, assim como os coletores de lixo. Então também tem essa garantia aí por força de convenção. Olha aqui, ó, tem jornal? Vamos botar a galera no jornal? Pode ser, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento de Piero. Vista bem quem você ama. Aqui, ó, 10 curiosidades sobre lixo no Brasil, tá? No Brasil. A cada 24 horas, o Brasil produz 240 mil toneladas. Cada quantas horas? A cada 24 horas. 240 mil toneladas dá quanto, Pete? Putz, dá bastante. É um monte. É 1.000 toneladas, não é toneladas, é 1.000 toneladas. Tu imagina se não tivesse alguém recolhendo, né? Sujeira que seria suficiente para lotar 1.160 aviões cargueiros do tipo 747. E ainda é pouco comparado ao Japão, onde cada habitante produz 2 quilos de lixo por dia. Qual é a nossa média aqui, Rodolfo? 600 gramas. 600 gramas dia. Lá em casa eu acho que é mais, cara. Quando eu vou botar o lixo, eu me assusto. Tá, mas assim, as pessoas Como a gente podiam faz fazer isso, menos né? lixo. Dava pra pessoa... Há uma política reversa de devolver para quem produz, há alguns trabalhos, mas muita conscientização. Esse é o desafio, acho, é conscientizar. São Paulo é a cidade brasileira que mais produz lixo. São 56 mil toneladas geradas por dia. Um terço, basicamente. Quantidade que preencheria um prédio de 30 andares. Cada paulistano é responsável por 1,4 quilos por dia. Então a gente ainda tá
Tá bem, então. 600 gramas, a gente tá de boa. Estima gera em torno de 4 mil toneladas por dia. 4 mil toneladas 4 mil dias. toneladas de... Não. Desculpa, mês. Desculpa, Ah, 4 mil mês. toneladas mês. Toneladas Desculpa, mês. é. 4 mil mês. Nós estamos falando tantas mil toneladas dia que eu acabei me... Na década de 80, Cubatão, em São Paulo, foi considerada a cidade mais poluída do mundo. As indústrias despejavam a cada ano 4,7 milhões de toneladas Olha de o lixo. nome, sem né, tratamento. mano? É Cubatão, né? Cubatão, cara. O que tu esperava uma cidade com o nome desse? A queima do lixo libera até 27 metais pesados e gases. Eles contribuem para a formação de chuva ácida. Então não se deve queimar lixo. Não se queima lixo. E eu quero dar um recado para você. Que queima lixo. Que não é que queima lixo, que tem churrasqueira em casa. Pelo amor de Deus, não queima o lixo do banheiro na churrasqueira. Nossa, velho. Nossa, região é normal, os italianos fazem isso, tá? Tu Nem sabe isopor. Não, Jesus amado. Você não queima nada na churrasqueira. Nem Você isopor. joga carvão na churrasqueira, né? Vou contar uma história pior. Estava um dia eu no Nossa. rincão, na casa da praia, olhando assim Hoje. na sacada, de repente eu vejo um negócio lá no alto, céu azul, cara, líquido, brigadeiro, assim, ó, dava pra ver os aviões passando. De repente eu vejo um negócio lá muito lá no alto, uma tira branca. Quando eu olhei, não era um papel higiênico cagado dos dois lados, pô. Que isso, cara? Você Voando muito alto. Meu Foi a pior cena que eu já vi na vida, cara. Tu pode falar Bizarro, essa palavra bizarro. aqui? Não pode falar essa Mas como é que eu vou falar? É o papel sujo dos dois lados, dos dois lados, voando. Que isso, cara? Voando, Que cara, na Ousado. plenitude, assim, ó, numa paz lá, aquele céu, e ele lá, eu olhei e disse, meu Deus, não acredito. A hora que cair, tipo bala perdida, é a hora que cai. Se cai na cara de uma pessoa. Como é que o cara vai andando de explicar? moto, o cara Não, andando de o cara moto. vai explicar pra alguém o que aconteceu contigo. Tô andando de moto e vi papel higiênico, deu com papel higiênico. Uma família de classe média joga fora 500 gramas de alimento por dia. Cara, é muito alimento, hein? É muita coisa que se joga fora também de alimento. De comida boa que se vai fora. Há o processo, eventualmente até os próprios restaurantes não tem como acumular e tem processo de vigilância sanitária também. Tem que e as jogar famílias, fora. Não pode tem doar, né? Tem muitas coisas aí. Eu não conheço exatamente a legislação, mas sei que tem algumas vedações aí. E no caso, por exemplo, do lixo orgânico que nós temos em casa, que muitas pessoas colocam lixo molhado. Você tem que deixar aquilo secar um pouco, não tem? Não pode botar aquela coisa molhada, aquela... Goza. Baba, como é que é aquilo? Na verdade, tem que colocar para que seja recolhido, né? Recolhido, agora tem que colocar numa embalagem aí que pelo menos não fica na lixeira, acho que talvez pingando no chão, alguma coisa, vai ficar ruim, né? Bem acondicionado, Não né? tem Isso é como, acho que importante. evitar de esperar ele secar dentro de casa para botar. enfim, Não, mas aí que tá, né? Em alguns países da Europa, eu sei que a pessoa não pode colocar lixo orgânico em lixeira se ele estiver úmido ou molhado. Ele tem que deixar secar. O problema é dele, meu velho. O problema é dele, se ele colocar... Pra não produzir resíduo líquido. Pra não produzir o resíduo líquido, essa coisa toda, entendeu? Então... Aí também, eventualmente, até o próprio processo, depois de destinação final, que aqui o nosso é aterro sanitário, né? Então aqui não teria esse problema, mas eventualmente se tu vai utilizar um processo como queima, alguma outro aproveitamento, aí realmente molhado Ô, Rodolfo, muito mais difícil. são 4 mil toneladas por mês, né? Isso. Tem buraco pra enterrar tudo isso aí? Como é que funciona um aterro? Olha, Diego, a gente tem um projeto... Qual foi o buraco maior que você já enterrou? A gente tem um projeto de destinação final de resíduos, que é um aterro sanitário industrial que fica localizado em Içara e já está Viu? Foi daí operando sai o desde buraco, vai que foi o teu. desde 2005. Eu já tenho sem essa, hein? Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Frata, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Ávila Cia da Saúde. Voltamos, Pitburigo. Voltamos aqui no programa do Avesso. Olá. Desenterrados, é isso? Agora. Voltamos desenterrados. Quem tá aqui hoje, vai? Hoje a gente fala sobre a coleta de lixo e limpeza urbana com o Rodolfo Locke, o Rogério Espíndola, o Fielder PR e o Altamir, motorista, o coletor, o encarregado, o diretor, Até o dono, tá todo mundo aqui. junto. Você tem aqui. alguma pergunta, Diego? Você tem sempre pergunta guardada? Pede, Diego, pede que eu deixo Eu de ia fazer uma perguntar pergunta. se eles sentem preconceito quando dizem que trabalham com lixo. Silêncio. Para quem não conhece, eu, por exemplo, Diego, eu vim de uma área totalmente diferente. Trabalhei 16 anos como motorista de ônibus de turismo.
Então, até eu mesmo olhava a função, a profissão, coletor de lixo, motorista de caminhão de lixo, com um olhar diferente. E eu creio que esse olhar, para quem não conhece o trabalho, é assim. Hoje, dentro desse trabalho, eu vejo que é uma profissão tão digna quanto qualquer outra e vejo o respeito e o carinho que muitos da população têm com os coletores e motoristas que trabalham nessa área de coleta de lixo. Então, há ainda um preconceito, claro que é, como eu disse, quem não conhece a profissão, quem não se aplica nela, acha que é uma profissão degradante, coisa desvalorizada. Desvalorizada, exatamente. Até onde a gente lancha numa pastelaria, o dono da pastelaria faz questão de que a gente se sente embaixo do toldo dele, nas mesas ali, e fique ali. Ele, não, podem ficar aqui, não tem problema, entendeu? Então, a gente vê hoje, na prática, o carinho que a população tem realmente com essa profissão, e hoje eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço, eu falo para os meus encarregados que é o que eu pretendo fazer o resto da minha vida. Esse preconceito nasce pela desinformação? Que as pessoas realmente não conhecem a profissão, não conhecem o que se faz? Creio que sim. Porque quem olha para um coletor de lixo não olha como um motorista de caminhão, não olha como um coletor de lixo. Nem sempre o lixo junto eles olham, não estou dizendo isso num todo a população, mas uma grande parte olham como... Você pode ver, ninguém chamar o coletor de lixo da vindo. É o lixeiro. É o lixeiro, é o cara que está envolvido com o lixo num todo. Tiveram melhorias ao longo dos anos, inclusive, né? Antigamente muitas prefeituras faziam de maneira com muita dificuldade, então os piores funcionários acabavam indo para a coleta. Hoje não, tem uma questão salarial, um salário que é compatível com o serviço, então tem a segurança, tem todos os encargos, então dá uma segurança, é melhor do que trabalhar na informalidade, como muita gente acaba fazendo no país. Então eles tiveram muitas melhorias e segurança. Acho que e para dar dica para as pessoas, o que elas não devem jogar no lixo? Vamos lá, o que não pode? De novo, lixos. O que não pode, vai? Tudo que puder ser reaproveitado, tudo que puder ser reutilizado, tudo que puder ser guardado, enfim, que possa dar um uso, não deve ser descartado, né? Vale a pena aquele cara que faz aquela hortinha em casa, vai plantar ali faz um adubo. O adubinho ali, o pé de chose lá. Né? Mas também sabe o que acontece? Muita gente não sabe e acaba deixando essas coisas no lixo porque acham que vão passar e vão pegar, né? Daí botam ali. Então é bom não fazer mais isso. Eu posso descartar um sofá da frente da minha casa? Vocês levam um sofá, se eu quiser? Pois é, o que vocês não levam? Melhor jogar no Rio Criciúma. Na verdade, gente, que isso, cara? O pessoal não joga? É no Rio? Leva pro Rincão. Ou no Rincão, não? Lá no Treviso, lá nas estradas, lá não pode? Tudo que é de serviço público de coleta, até 100 litros aí, a gente até 100 passa litros? Isso, as embalagens até 100 litros é o que a gente coleta. Acima disso, tem que ligar para algum serviço de transporte que venha, busque como sofá e dê a destinação. Mas tu já anotou, mas se eu serrar o sofá, leva? Não, tu já anotou que se tu colocar um sofá na rua, pode ser o horário que tu quiser. Vai sumir. Tu botou o sofá, tu virou as costas, ele some. Mas se tu fizer isso com Coloquei uma mala se já. tu fizer com mala. Mas eu botei justo pra isso. Não sei se eu fiz certo, né? Mas se tu botar um Lada, não levam. Um Lada? Lada não, ninguém quer. Jesus, dizem as más línguas, não sei. Um carro russo também, não vai levar, né? Mas o sofá some. Ô, Fielder, dá uma adrenalina, Fielder. É meio assim, um surfista de trem, aquela coisa. Ficar andando pendurado ali é massa? É massa. As crianças adoram. As crianças adoram ver vocês ali na adrenalina. Pendurado lá atrás do caminhão. Atrás do caminhão? Adrenalina, é loucura. Acho que o Fielder não entendeu nada. É legal. O movimento. Correr atrás do caminhão? Não, ficar em cima do caminhão. Na verdade, eles ficam um pouco. Eles ficam muito mais correndo? Ficam muito mais andando, coletando e vão na cabine. Quando não dá pra ir, eles vão pra cabine. Eu acho que na minha saúde eu trabalho com dois, viu? Trabalho com dois, porque eu acho que só 2 na caminhão. Depende dessa outra, viu? Tá, Rodolfo, aqueles dias que cai o mundo em Criciúma, chuva, eles vão pra rua de qualquer maneira. Eles têm o EPI, aí tem a questão das capas de chuva que eles recebem e sai normal. Felizmente, nós temos esse trabalho independente da questão climática. E qual é o período que tem mais sujeira? Segunda-feira é o dia? Que daí a galera acumulou o final de semana e... Segunda-feira e terça-feira, nós mais trabalhamos aí. Segunda e terça? Segunda e terça.
Acumula final de semana. Acumula Já que lata, começa, pilha de sábado lata à e- tarde, muita latinha, muita garrafa. Garrafa. A garrafa a gente coloca dentro da sacola? Sim, o pessoal coloca normalmente. Pode deixar ali tranquilo. Mas preferencialmente é importante botar na coleta seletiva. No dia que a região for atendida, botar Seletiva na coleta certinho. seletiva, que aí, inclusive, ajuda a própria, as cooperativas aí, então, em trabalho que... E o legal é que os colégios hoje em dia ensinam, né, as escolas. Então as crianças já cobram isso dos pais. Sim, Tem muitos casos, né? O pai, vamos fazer os lixinhos A direitinho rota, aqui em a rota casa. tem quantos quilômetros em média? Por noite, por dia, por turno? Varia de rota para rota, né? 10 quilômetros, Não, 15? dá em torno de 30, 35 quilômetros. Não, mas 35 quilômetros, então... Mas ele não vai 35 quilômetros andando, correndo. Não, mas Ele 10 vai quilômetros guardado, vai né? frouxo. Maratonista, né? 10 quilômetros vai frouxo por dia. Deve ir, não sei. É, porque imagina, a quantidade que o cara anda, que corre, que... Vai e volta, né? Do meio. vai e volta e Não, vai... tu olha pela barriga dos outros e pelo shape do fielder. Tá explicado. Exatamente, O Fielder é fit, extremamente fit, magro, entendeu, Fielder? Agora o cara entende como é que é. Olha ali. Tá, Diego, aí O Altamir vai sentadinho ali, ó, de boas, comendo uma bolachinha, E o entendeu? Rodolfo é Ferrou. dono, a gente nem fala. É, o Rodolfo é dono, a gente não fala. É pra quebrar. O Senhores, Rogério passou, aqui, isso. ó, não dá tempo pra mais nada. Nós deixamos o nosso agradecimento aqui no Avesso pela população de Criciúma e região, pelo trabalho que vocês fazem. Pelo trabalho maravilhoso, digno e importante, entendeu? E pessoas igual a Pete, que ficam irritadinhas quando o caminhão tá na frente, vão pro inferno, tá bom? É verdade, Os caras estão trabalhando. é verdade. Deixa Não os caras buzinem, trabalhar. não buzinem. Tá bom? Deixa os caras trabalhar. Aquela ré maldita. É, entendeu? Tem Os caras muita tão- gente mandando parabéns aqui. É isso Enfim, aí, ó, parabéns entendeu? a esses guerreiros. Ó, o Esses Samuel caras- tá dizendo que em Londres, caso a pessoa não separe os recicláveis, pode pagar multa de até 500 libras por sacola. Mano, nós estamos em 500 Criciúma, né? libras, hã? 500, ainda 2.500 reais por sacola. Se Pouquinho, a moda pega, hein? pouquinho. Rodolfo, tem abraço, meu Nós, bruxo. nós, na verdade, agradecemos a oportunidade aqui, falo em nome de toda a equipe, e agradecer principalmente a equipe que a gente tem. Então, os funcionários da nossa empresa, da Hackley Limpeza Urbana, esses que estão na rua todo dia, fazendo com que a gente consiga ter uma cidade mais limpa e organizada. Então, é a eles que eu dedico o meu abraço aí, e a vocês pela oportunidade que nos deram. Rogério, Meu abraço aí para todo o pessoal da empresa, os funcionários que estão aí, né, trabalhando ainda, tem pessoas agora trabalhando e quem está aí, né, nos acompanhando, né, um abraço a todos aí. E é claro que no caminhão vocês escutam Som Maior, né? À noite, é óbvio, né? Altamir, Não, tem só pra beijo? saber, entendeu? Beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Não, um grande abraço assim, pela população, pelo carinho realmente que a população demonstra com o nosso trabalho, conosco, durante o trajeto que a gente faz. Então, mais uma vez, reforçando o agradecimento a vocês também pelo espaço aberto aqui pra gente. A empresa, a diretoria, todos os funcionários que realmente nos dão uma condição digna de trabalho mesmo. Tá? E, enfim, obrigado a todos aí pela companhia. Fielder. Aquele, mas não, tem que ser em francês o teu abraço. Não. Não, Não, ele vai mandar, manda em português o francês. Tu vai fechar o programa xingando o mano em francês. Não, pode xingando, ser? me xingando em francês, Xingando, tá? Eu vou mandar um abraço para todo mundo no Brasil, porque eu vou ficar na caminho do lixo, agora eu tá gostando. Eu tenho que ficar mais, graças a Deus. Agora tu vai xingar o mano, Fielder. Vai. francês, vai vai xingar, acabar o pra acabar. programa, mas xinga. Vai, Xingar, vai. xingar. Te inspira, Xingar. olhando no olho dele. No meu olho, assim, me xinga, assim, pra acabar em francês. Não. Acaba francês. Mas crioula. A crioula, então, que Crioula, ninguém mas entende. crioula. Ninguém entende crioula. Crioula, Então manda, vai. lá, como é que é? Só o testemunho de Jeová. Como é que é, crioula? Crioula, você é minha língua. Tá, Não, mas xinga, fala um palavrão aí pra nós escutarmos. Crioula, vai um Assim, ó, só. mano, vai-te embora, mano, vai-te embora. Com cunhar, mãe decidir cunhar pro seu É filho. isso aí! Vai. Depois